Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao cursinho da Univesp e hoje nós estamos resolvendo a prova do Enem de 2023. Vamos lá? Entre os medicamentos mais comuns consumidos para o alívio da dor está o ibuprofeno, um composto quiral com ação anti-inflamatória e efeito analgésico, que é comercializado como fármaco opticamente puro. Ou seja, se a mistura com outro isômero óptico, sem a mistura com outro isômero óptico. A fórmula estrutural plana do ibuprofeno então ele mostra aqui pra gente, nessa imagem, a fórmula plana dessa substância. Muito bem, vamos ver o que ele está perguntando sobre ela. Além do ibuprofeno, destacam-se também os princípios ativos a seguir, presentes em outros medicamentos para o alívio da dor. A pergunta que ele faz é a seguinte: o princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno é. Vamos recordar uma coisa? O que seria a nossa isomeria espacial? Quando se fala de isomeria, isomeria é uma propriedade que existe entre uma fórmula química, uma fórmula molecular, que pode se referir a dois ou mais compostos. Então, quando eu falo de isomeria, a gente tem várias, mas quando eu falo-se de isomeria espacial, eu estou falando exclusivamente de duas. Eu posso estar me referindo ou à isomeria cis-trans, ou à isomeria geométrica, tem esses dois nomes, ou ainda posso falar da isomeria óptica. O texto já deu a dica pra gente, né? Ele fala que esse composto é um composto quiral. E isso já ajuda a gente a saber qual tipo de isomeria que a gente vai ter representado aqui. A isomeria é a isomeria óptica. E para comprovar isso, eu preciso encontrar nesse composto aqui, que é o ibuprofeno, aonde se encontra o meu carbono assimétrico ou meu carbono quiral. E onde eu preciso encontrar isso? Esse carbono quiral, carbono assimétrico, ele tem 4 ligantes diferentes, obrigatoriamente. Vamos ver onde ele se encontra? Vamos lá, olhando para a estrutura do ibuprofeno. Esse carbono aqui, ele não é quiral, ele precisa ter 4 ligantes diferentes. Esse também não, esse também não. Qualquer outro carbono desse anel aromático também não tem 4 ligantes. Esse carbono aqui é o nosso carbono quiral. Vamos mostrar por que ele é quiral? Vou mudar a cor aqui da minha canetinha para poder mostrar os ligantes diferentes desse carbono. Vamos lá, ó. Se você observar esse carbono aqui na parte de cima eu tenho um grupo metil. Aqui desse lado eu tenho um grupo carboxila. Aqui desse outro lado tenho toda essa parte dessa molécula orgânica. E aí, Bruno, tem mais um ligante? Tem, né? Não está sendo representado aqui, mas tem mais um átomo de hidrogênio. Então pronto, eu consigo observar que esse carbono que a gente circulou aqui, ele é um carbono quiral, é o carbono assimétrico, que dá a propriedade dessa molécula assumir a isomeria óptica. Perfeito? Então, se é esse tipo de isomeria espacial que essa molécula apresenta, eu vou ter que procurar agora nessas moléculas aqui, qual delas vai ter o mesmo tipo de isomeria. Portanto, eu preciso encontrar qual delas apresenta o átomo de carbono quiral, ou carbono assimétrico. Vamos tentar encontrar? Nesse primeiro composto, vamos ver, ó, eu não tenho átomo de carbono assimétrico aqui, nem aqui. Eu vou sempre buscando átomos que têm 4 ligantes. Por exemplo, esses todos que eu estou circulando aqui, ó, não tem 4 ligantes, né? Eles têm menos, tem 3. Então, eu preciso buscar um que tem 4 ligantes e que os 4 ligantes sejam diferentes. Essa molécula não apresenta, então, isomeria óptica. Nem essa, ó. Nenhum desses carbonos do anel aromático apresentam quiralidade, muito menos esse. E esse daqui que apresenta 3 hidrogênios, não tem 4 ligantes diferentes. Vamos para essa molécula. Dá para perceber que depois que você passa a observar a molécula de um jeito mais abrangente, olhando só para os átomos de carbono, aqui não vai ter ninguém. Esses com ligação dupla não tem como ter quiralidade. E esse daqui tem 2 hidrogênios, né? Eu preciso de 4 que sejam totalmente diferentes. Então, essa molécula também não apresenta quiralidade. Para essa daqui, o diclofenaco sódico, todo o anel aromático não tem carbono quiral, nem esse com dupla ligação, e aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então também não dá para falar que essa molécula apresenta quiralidade. Mas essa molécula aqui, com esse nome grandão,
Butilbrometo de escopolamina, ela apresenta um carbono quiral. Vamos descobrir onde que ele se encontra? Nenhum dessa cadeia carbônica aqui, ó, apresenta 4 ligantes diferentes. Nem esse, nenhuma dessas moléculas, nenhuma desses carbonos aqui também. Mas esse daqui já é suficiente para mostrar uma quiralidade para a gente. Esse átomo de carbono aqui apresenta um carbono com uma hidroxila desse lado, um hidrogênio na parte de baixo, um grupo orgânico enorme desse lado e na parte de cima eu tenho um grupo chamado fenil, ou anel aromático ligado a ele. Então, essa molécula aqui apresenta um átomo de carbono quiral igual ao nosso ibuprofeno aqui em cima. Então, o que a questão está perguntando para a gente? O princípio ativo, que apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial do que o ibuprofeno, vai ser o nosso último composto, o butilbrometo de escopolamina. A resposta certa vez no nosso exercício é a letra E. Um detalhe antes da gente terminar esse nosso exercício, tem uma estrutura aqui que normalmente pode ser apresentada na química orgânica, que são esses desenhos que são um pouco mais espessos aqui, ó. Dá para observar bem? Então, o que significa essa barrinha um pouco mais escura? Quando você vê essa representação em alguma molécula orgânica, essa barrinha escura está querendo mostrar para você que essas ligações estão fora do plano do papel. Nesse caso, fora do plano da nossa lousa. Então, é como se ele quisesse mostrar para você essa molécula em 3 dimensões. Então, essas ligações um pouco mais escuras ficam um pouco mais para frente, perfeito? Enquanto que, se você observar que tem uma ligação tracejadinha aqui também, ó, olha lá, essa ligação tracejada aqui, significa que então está querendo representar essa ligação um pouco para trás da nossa lousa, perfeito? Então também querendo mostrar essa molécula em 3 dimensões, perfeito? Todas as outras estão no mesmo plano, mas essas aqui ele quis mostrar para a gente que está um pouco fora do plano, ou para frente ou para trás, perfeito? Recordando então, a alternativa correta desse nosso exercício é a letra E. Espero que vocês tenham recordado um pouquinho de isomeria, um pouco de química orgânica. Até mais!